Um voto de confiança. Não busque encontrar respostas, elas não podem lhe ser dadas porque você ainda não pôde vivê-las. E o que importa é viver tudo. Por enquanto, viva as perguntas. Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Em fevereiro de 2020 descubro que estou grávida. Sentada na tampa do vaso, ali estão eles, 2 risquinhos azuis num teste de farmácia, uma possibilidade, o início de algo. Mando uma foto do resultado para o Dan com uma mensagem dizendo, se prepare. A leveza dessas 2 palavras é uma mensagem cifrada. O que estou dizendo para ele, e para mim mesma, é, fique feliz, sim, mas esteja preparado desta vez. Eu ainda ficava com medo de ter esperança. Tentar engravidar tinha-me ensinado que a fé era um peso, quantos tortuosos e quem sabe, quantos apertos no peito toda vez que o otimismo era contrariado. Pensei que seria mais fácil ter esperança com algum indício concreto, mas engravidar depois de perder um bebê era como percorrer uma estrada conhecida. Da vez anterior, a gravidez terminou num beco sem saída, mas mesmo assim estão me pedindo para fazer exatamente o mesmo caminho, exatamente no mesmo carro, e de algum modo acreditar que ele vai me levar a um lugar diferente. Quero acreditar num destino alternativo, quero desesperadamente acreditar, e agradeço o simples fato de poder tentar, mas não consigo forçar meu coração a se abrir com tanta facilidade. Será que a decepção não machucaria menos se eu nunca acreditasse de fato num desfecho feliz? Algumas semanas mais tarde, me pergunto se Dan também está se contendo. Reparo que ele nunca põe a mão na minha barriga na cama à noite, como fazia na primeira gravidez. Numa noite eu lhe pergunto por quê. Acho que desta vez vou fazer isso depois da outra de 12 semanas, responde ele. Eu entendo, pelo mesmo motivo que não me atrevi a pôr a mão na minha barriga. Nenhum de nós dois quer acreditar em alguém que talvez nunca chegue a existir, muito menos construir e moldar nossa vida ao redor de uma interrogação. Na época, essa parecia uma estratégia sensata. Mesmo assim, sinto falta dos futuros papais animados que fomos da primeira vez, tão confiantes, tão certos de tudo, tão felizes ao visitar galerias de arte juntos, apontar para o nome dos artistas e debater se seria um bom nome para um menino ou uma menina. Quanta ingenuidade, penso, mas também desejo a ignorância desse casal. Não existe satisfação alguma em saber mais do que eles sabiam. Mesmo quando vemos os batimentos acelerados do coração no monitor, com 8 semanas, continuamos emocionalmente cautelosos com a gravidez, cuidando para não nos conectarmos com a vida que cresce dentro de mim. Não damos nenhum apelido ao bebê. Não contamos para a família. Não debatemos que tipo de pessoa ele ou ela poderá se tornar. Temos amor demais armazenado, guardado desde a última vez, e se o vincularmos à ideia de outro bebê vai ser doloroso ter que recolhê-lo novamente. Todos nós não nos sentimos assim às vezes? Pessoas morrem. Corações se partem. Nós amamos e perdemos. E então precisamos ter coragem para aceitar nossas perdas e nos levantar de novo, sabendo que não há garantia alguma de não levarmos outra rasteira. Reluto até mesmo em registrar essa gestação com palavras. Conforme escrevo, penso, quando este livro estiver nas suas mãos, será que terei um bebê com um nome e um coelhinho de pelúcia? Ou será que terei uma conversa constrangedora com qualquer um que ler este capítulo sobre o futuro de outra criança que só existiu na minha mente? Mesmo assim conto isso a você, prendendo a respiração, porque acho que esse fato mostra a facilidade com que esquecemos as lições aprendidas sobre o amor, e como a tarefa, para todos nós, é continuar aprendendo essas lições dia após dia, mesmo quando a experiência nos distrai. Porque eu fui distraída pelos meus medos em relação ao futuro e sucumbia. Estava tentando fazer o impossível, impedir algo que talvez não acontecesse. O problema com essa abordagem cautelosa da gravidez foi semelhante ao que eu tinha sentido ao embalar os presentes de Natal alguns meses antes. Ao passar a fita de seda verde, tive medo de que a quantidade não fosse suficiente. Tomei cuidado para não usar fita demais.
Mas fiquei com tanto medo de a fita acabar que a cortei muito curta e ela não bastou para envolver o presente e dar um laço. Meu medo de gastar fita demais me fez desperdiçar a fita inteira, assim como meu medo de acreditar nessa segunda gravidez me fez nos últimos meses desperdiçar oportunidades de amor, a expressão animada da minha mãe de meu frio na barriga. Um coraçãozinho minúsculo desafiando o mundo inteiro e que parecia dizer com cada batida: estou aqui, estou aqui, estou aqui. Percebi que às vezes perdemos mais por causa do medo em si do que daquilo que tememos. Muitas vezes o que nos traz de volta a nós mesmos são as pequenas coisas. Uma letra de música. A frase certa lida no momento certo. Algumas palavras carinhosas de um amigo. Para mim, foi este conselho de Melanie Hyde: não devemos nos sufocar com os próprios desejos, disse ela, mas, aos poucos, perceber que a esperança nunca deve morrer, seja qual for o desfecho. Quando ela revelou que foi sua falsa esperança de que reaprenderia a andar que a ajudou a sobreviver depois do acidente, entendi que, no fim das contas, o ponto não era ter ou não razão sobre aquilo, mas manter a esperança mesmo assim. É essa centelha que nos guia pela escuridão da incerteza. Eu ainda não sabia se meu bebê iria viver e não havia nenhuma bola de cristal para aliviar minhas angústias. Tudo o que eu sabia era que não queria deixar meu medo da perda desbotar mais a minha vida. Já havia tido desperdício suficiente. Nenhum de nós pode se proteger do amanhã, do dia, do mês ou do ano seguinte. Tudo o que podemos fazer é nos esforçar para não desperdiçar o amor por medo do que pode ou não acontecer. Quando entrevistei Lady Antonia Fraser para a newsletter, ela me disse que chama isso de o grande medo, que para ela significou o temor de ver seu falecido marido Harold Pinter morrer antes da situação de fato acontecer. Ela hoje preferiria não ter desperdiçado um único minuto precioso da vida dele temendo antes da hora. Faço um grande esforço para me lembrar disso quando, 3 dias depois de completar a 10ª semana de gestação, por volta da mesma época em que perdi o outro bebê, vou ao banheiro no trabalho e me deparo com uma visão conhecida: sangue na calcinha, tão súbito e urgente quanto um grito. Fecho a tampa do vaso e fico alguns minutos ali sentada. Fecho os olhos, ergo o rosto para o teto e rezo para meu bebê sobreviver. Nessa hora me dou conta também do que estava óbvio o tempo inteiro: ou eu iria perder aquele bebê, ou não iria. Os fatos eram esses. Havia certa paz na aleatoriedade, e eu me rendi a ela. Nesse exato instante, desisti de tentar me proteger e decidi amar uma possibilidade, acontecesse o que fosse. Na minha mente, falei para o meu bebê: tudo bem se você não conseguir. Tudo em relação a esse dia parece um replay. Pego o mesmo metrô, vou até o mesmo hospital, pego um potinho para exame de urina com a mesma recepcionista. Fico encarando as mesmas paredes amarelo-claras da sala de espera. E embora as pessoas sejam outras, estão segurando os mesmos copos de papel da cantina do hospital, falando com as mesmas vozes tristes e baixas. O tempo congela. Espero. 4 longas horas enquanto Dan atravessa Londres do sul ao norte correndo, mandando mensagens mais ou menos de 20 em 20 minutos. Estou a 55 minutos daí, 30 minutos, correndo. Quase aí, cheguei, beijos. Essa corrida pelas ruas não foi como as cenas das comédias românticas às quais eu havia assistido. Em geral, o protagonista atravessa a cidade às pressas para dizer "eu te amo", não para segurar sua mão enquanto uma médica enfia na sua vagina um instrumento de plástico igual a um consolo. Mas quando Dan chega e aperta minha mão, e quando eu beijo seu braço, sinto um romantismo terno, profundo. Fico surpresa com como a vida segue oferecendo essas minúsculas centelhas de doçura nos momentos mais estranhos. Se prestarmos atenção, elas acontecem o tempo todo, mesmo em salas de espera tristes. Então, baixinho, pergunto ao Dan: o que vamos fazer se esse bebê também morrer? Ele passa alguns segundos sem dizer nada. Então diz: vamos sair para beber, ficar tristes, depois tentamos outra vez. Eu na verdade nem precisava de uma resposta, só queria dizer nosso maior medo em voz alta para enfraquecê-lo. Mas a resposta dele me tranquilizou,
porque, embora sob muitos aspectos não seja tão simples assim, sob muitos outros é Natasha Lum? A médica, a mesma da outra vez, nos chama para dentro da sala. Eu me lembro de você, diz ela com uma gentileza delicada que me dá vontade de chorar. Nunca vou esquecer seu rosto. Ela pede para que eu me deite na maca enquanto besunta um instrumento de plástico com um gel frio e insere o objeto em mim. A sala está em silêncio. Não consigo olhar para o Dan. Não sei se ele está olhando para mim. Rezo para o teto outra vez e também para o céu mais além. Pronto, aqui, diz ela. O coração batendo. É difícil ver com clareza o que se aprende com aquilo que se perde. No início, pensei que a lição da minha perda fosse me proteger de uma emboscada semelhante. No futuro, ao reprimir o amor. Mas hoje vejo que a incerteza que o amor exige não é um problema a ser resolvido, é o que o torna bonito. Ela é um convite à coragem. Nos pede para ter esperança sem prova nenhuma, sem saber. Às vezes consigo sonhar acordada com o futuro do nosso bebê, em outros momentos sucumbo e me entrego ao medo. Ainda quero muito uma garantia sólida de que ele vai ficar bem, já a diferença é que agora sei que essa certeza não existe, para nenhum de nós. Todo amor demanda risco, um momento em que precisamos escolher dizer: estou dentro, mesmo já tendo sido magoados antes. Vejo as pessoas que amo darem esse voto de confiança todos os dias, ao encontrar a vulnerabilidade necessária para dizer eu te amo pela primeira vez, ao adotar um filho, ao tomar decisões difíceis com relação à saúde de um pai ou mãe, ao romper um noivado. Porque ainda acreditam no amor e ele não está ali. Não dá para saber se a relação vai sobreviver, se a adoção vai ser aprovada, se o pai ou mãe vai viver muito tempo, ou se a próxima pessoa a quem entregaremos nosso coração vai tratá-lo com cuidado. Não é possível peneirar o sofrimento. Em vez disso, precisamos deixar as duas coisas entrarem, a alegria e a tristeza. Considero isso não apenas um fardo necessário, como o que torna o amor mais precioso. E seja o que for que tivermos perdido, seja qual for a vida que nos tiver sido tirada, sempre haverá pequenos momentos em que poderemos decidir manter a esperança mesmo assim. Você vai fazer isso? Eu estou tentando. Agora, quando o grande medo surge, ponho a mão na barriga crescendo e sinto tudo: medo, coragem, risco, incerteza, alegria, todas as facetas da vida e da perda. E mesmo assim sussurro para o meu bebê: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Conclusão. O que eu gostaria de ter sabido sobre o amor. O amor não é a resposta. Mas a linha que marca o começo. Laura Marlin, For You. Quando nossa filha nasceu, já fazia 3 anos que eu vinha perguntando às pessoas sobre os desafios do amor. Nesse intervalo de tempo tinha também me casado. Perdido um bebê, perdido uma avó, visto amigas perderem bebês, darem à luz, se divorciado, sentido velhos amigos se distanciarem e deixado alguns novos entrarem. Tinha aprendido sobre os inimigos do amor, pena de si mesmo, negligência, ego, preguiça, querer sempre mais, e seus companheiros, responsabilidade, disciplina, escuta, senso de humor, perdão, gratidão e esperança. Com esse novo conhecimento, eu havia imaginado que fosse conseguir evitar futuros problemas no amor, ou pelo menos encontrar alguns atalhos. Mas nos primeiros 3 meses de maternidade cometi muitos dos mesmos erros, e sem dúvida voltarei a cometê-los. A única diferença agora é que tenho consciência de cometê-los. Não me apaixonei de cara pela minha filha. Apesar de ter me comprometido a amá-la enquanto estava dentro de mim, no mundo exterior tivemos de recomeçar do zero. No dia seguinte ao meu parto, Dan perguntou: você não a ama mais do que qualquer outra coisa neste mundo? E eu respondi: não. Acho que o deixei. Chocado, talvez preocupado. Eu havia sentido uma onda incontrolável de ternura por ela nos segundos que sucederam ao nascimento, aquele ser humano minúsculo e todo pegajoso no meu peito. Sussurrei: tudo bem, você está segura agora, e soube então que ela havia remendado certos pedaços de mim. Que eu sempre cuidaria dela.
Mas esse era um sentimento que parecia vir do meu corpo, não da minha mente, já algo tão potente que eu não precisava escolhê-lo, ele simplesmente existia. Tive a sensação de que isso teria acontecido com ou sem muito esforço meu. E o amor, como aprendi, é o contrário disso, é escolha, intenção. Na época, atribuí essa falta de amor à primeira vista aos remédios e hormônios. Eu só conseguia me concentrar em manter minha filha viva, passar a noite inteira acordada encostando um dedo debaixo do seu nariz para me certificar de que ainda estava respirando, ou pressionar 2 dedos de leve por baixo do bore no seu peito quentinho para senti-lo subir e descer, um movimento tão sutil que eu tinha medo de estar imaginando aquilo. As primeiras 72 horas foram tão repletas de medo que houve pouco espaço para o amor. Aos poucos, em casa, comecei a vislumbrar quem ela poderia ser, o modo como estendia os braços para cima igual ao super-homem depois de mamar, ou como chutava e espalhava a água do banho, meio por entusiasmo, meio por aflição. Todos os dias eu usava o meu corpo para cuidar do dela, dava banho, trocava suas fraldas, lhe dava o peito. Nesses pequenos atos, que às vezes me pareciam colossais, eu tomava a decisão diária de amá-la, mesmo quando era difícil ou eu sentia medo. Foi pouco tempo depois disso, 1 ou talvez 2 semanas, que olhei para seus cílios minúsculos enquanto ela dormia, parecendo os pelos finíssimos de um pincel, e tive certeza de que a amava. Então meu amor por Johnny desabrochou do mesmo modo que meu amor pelo seu pai desabrochara, de forma lenta e constante, aprofundando-se com o tempo e a experiência, até se tornar tão parte de mim quanto meus órgãos. Isso não deveria ter sido uma surpresa para mim, porque foi uma das primeiras lições que aprendi sobre o amor. Ele não é instantâneo como uma faísca, mas algo que cresce se for cuidado, como a chama de um fogo que se atiça. Nesses primeiros meses da maternidade, presto atenção em cada detalhe sabendo que nunca mais os terei de volta, mas também sei que a verdadeira tarefa de amar Johnny não acontece agora. Vai acontecer quando eu amá-la enquanto ela dá um chilique no corredor do supermercado, ou quando jogar a comida no chão na hora em que eu estiver atrasada para algum compromisso, ou quando ela me disser algo cruel e me magoar. O amor é, sim, uma escolha, e às vezes significa decidir amar alguém mesmo quando não estamos sentindo muito afeto pela pessoa. Sentimento de estar apaixonado, vai e vem, aumenta e diminui, mas amar é uma escolha. Uma escolha que fazemos todos os dias. É uma escolha que Dan e eu fazemos quando nos revezamos em turnos, pisando em ovos na tentativa de nos tornarmos bons pais. Como Johnny tem refluxo, nós nos revezamos para ficar acordados com ela e passamos menos tempo na mesma cama. Quando estamos juntos, não podemos nos abraçar direito porque ela está dormindo em cima do peito de um de nós. Então começo a sentir falta das coisas. Do calor das coxas dele encostadas nas minhas durante a noite. De ler lado a lado na cama num silêncio tranquilo. De descobrir coisas e querer dividi-las, como o fato de o ator James Gandolfini escutar sem parar o álbum do Oki, do Green Day, um dos discos preferidos do Dan na adolescência, ou como acabei de descobrir que o coro de Starman, do David Bowie, foi inspirado pela música Somewhere Over the Rainbow. Nós costumávamos compartilhar pequenas descobertas assim, e nossos grandes sonhos para a vida 5 anos para frente. Agora dizemos o cocô dela. Estava verde ou amarelo, a que horas ela mamou, e pode ficar com ela no colo enquanto eu vou ao banheiro. Passamos mais tempo encarando os olhos de Johnny e menos encarando um ao outro. E nos dias em que dormimos 2 horas e meia temos brigas bobas sobre quem está mais cansado. Embora saibamos que a competição é inimiga de um bom relacionamento, às vezes competimos mesmo assim. Quando eu era adolescente no início da vida adulta, tinha me convencido de que as pessoas que se amavam eram atraídas como ímãs, independentemente de qualquer coisa. Mas quando distâncias como essa surgem nas nossas relações, sejam elas amorosas ou não, não podemos esperar uma força mística e gravitacional surgir para diminuí-las. Precisamos, na verdade, criar essa força com honestidade, empatia e perdão. É isso que Dan e eu fazemos para continuarmos próximos como pais novatos. Adicionamos gentileza aos momentos comuns,
uma xícara de chá com bastante açúcar às 6 da manhã, ou uma taça de vinho cheia e deixada ao lado de outra na sexta-feira às 6 da tarde. Ainda sentimos falta das versões de nós mesmos das quais tivemos que abrir mão por um tempo, mas também nos apaixonamos pelas novas que estão surgindo, quando estamos agachados lado a lado sobre o tapete do banheiro cantando somente o necessário para a filha que tivemos medo de nunca ter. Quando não podemos nos abraçar na cama, nos contentamos em ficar de mãos dadas. Sempre existem pequenas formas de se conectar com o outro. Bem quando estamos começando a nos adaptar ao nosso novo mundo, quando Johnny está com 6 semanas, Dan descobre uma mancha vermelha no seu peito. Ela passou a semana inteira mais quieta, dormindo mais. Nessa noite, ligamos para a emergência e nos dizem para ir de ambulância até o hospital. Parece meio exagerado, digo a Dan, e insisto para irmos de táxi. Mas em determinado momento do trajeto passamos a ficar preocupados achando que ela não está se mexendo nem respirando. Ponho os dedos na sua boca e abro suas pálpebras, mas ela não se mexe. Não sei a ordem exata dos instantes que se seguem, só sei que o taxista vê uma ambulância mais à frente na rua e Dan salta do táxi e diz ao socorrista que não sabemos se a nossa neném está respirando. Ao fazer isso, o taxista vira-se para mim e diz: ela vai ficar bem, e sinto o calor da sua gentileza, mas só consigo menear a cabeça em resposta. Na traseira da ambulância, o socorrista tampouco tem certeza se ela está respirando. Vejo-o posicionar uma máscara de oxigênio pequenina sobre a boca e o nariz minúsculos de Johnny, fazer pequenas compressões no seu peito, e entendo nesse instante como é precário amar outra pessoa. O quanto podemos perder quando fazemos isso. Estou sentada na ambulância, mas ao mesmo tempo não estou ali, como se a minha mente fosse incapaz de absorver os detalhes daquela cena, até o socorrista dizer: ela está respirando, está respirando. E então eu volto. Embora ele entre na emergência infantil aos gritos de RCP, RCP, Johnny acaba ficando bem. É só uma infecção viral, um alarme falso, que ela estava respirando o tempo todo. Mesmo assim, passo a noite no hospital e fico acordada vendo minha filha dormir e escutando a brisa leve da sua respiração. Acho que vai ser impossível sair do seu lado, mas saio, porque sei que amá-la não significa protegê-la do mundo, significa ser um modelo de coragem, para ajudá-la a ter a independência necessária para explorar o mundo. Assim como na gravidez, ou em qualquer situação na qual amamos alguém, o medo estaria sempre presente, mas não diminuiria a dor de nenhuma perda futura. No dia seguinte, olho o Instagram e encontro a foto que um pai postou do filho que havia morrido um ano antes. O menininho está usando o mesmo saco de dormir da John Lewis que Johnny tem, azul e bege, e penso que estamos todos a um telefonema, um resultado de exame ou uma corrida de táxi de distância da dor. Consideramos as perdas dos outros coisas terríveis e distantes, dizemos que não conseguimos nem imaginá-las, mas é algo que precisamos fazer. É o único jeito de nos tornarmos melhores em dizer: sinto muito. Eu havia aprendido que temos, sim, essa capacidade de ser solidários com pessoas que não conhecemos. De fazer parte do que Melanie Hyde descreveu como a corrente de gentileza e amor que existe entre todos nós. Isso foi algo que senti muitas vezes durante essas conversas, uma compreensão de que estamos todos conectados e de que fazemos parte de uma família humana maior. Às vezes eu sentia um amor entre mim e a pessoa com quem falava, conforme ela me mostrava pedacinhos de si mesma e juntas tentávamos encontrar significado. Enquanto buscava entender o amor, eu havia sem querer encontrado mais amor. Isso me fez ver que Megan Paul tinha razão. O amor é uma frequência que podemos sintonizar ou ignorar. Podemos decidir estar no mundo de um modo amoroso. Podemos olhar o celular enquanto pedimos um café de manhã ou então estabelecer uma conexão. Podemos passar direto pela mulher aos prantos na porta de um prédio. No sorro ou parar e perguntar: está tudo bem? Estamos todos juntos nesta vida, e quando passamos por ela cada um com sua missão,
sem nunca olhar para cima nem para os lados, nós perdemos muita coisa. Da mesma forma que mudamos, nossos desafios no amor também mudam. Quando eu tinha 20 e poucos anos, a amizade não exigia esforço e as relações amorosas davam trabalho. Aos 30 e poucos, o casamento parecia fácil, mas precisei me esforçar mais nas amizades. E agora que a maternidade ocupa tanto espaço dentro de mim, é o amor romântico que exige mais atenção. Os desafios nas amizades também mudaram, mas amigas minhas estão perdendo bebês, e preciso encontrar formas de estar disponível e ter sensibilidade para elas, ao mesmo tempo que deixe espaço para quaisquer sentimentos complexos que elas possam ter agora que sou mãe. O amor vai sempre fluir pela nossa vida desse jeito inconstante, insondável, e não podemos pausar os momentos de alegria nem apressar os de sofrimento. Só podemos continuar reparando quando houver algum desequilíbrio e seguir ajustando nossos esforços para garantir que as pessoas que amamos saibam que são importantes para nós. Comecei este projeto na esperança de solucionar ou evitar meus problemas no amor, em vez de suportá-los e crescer com eles. Esse objetivo não era muito diferente da minha primeira fantasia romântica, afinal, nenhum dos dois correspondia à realidade. Ambos pressupunham que um final mais feliz significava pular as partes mais difíceis do amor, a vulnerabilidade de quando desejamos, a dor de quando ele nos faz falta ou quando perdemos, a dor de quando nos perdemos. Se eu pudesse ter escrito minha própria história de amor, não teria incluído nenhuma dessas coisas. Não teria imaginado 2 décadas de relações fracassadas, nem dezenas de encontros horríveis com pessoas que conheci em aplicativos, nem a vez em que levei um fora debaixo da chuva na porta do McDonald's. Não teria incluído a culpa por ter brigado com meu pai por estar de jeans ou calça social na manhã do enterro do pai dele, ou o constrangimento de uma amizade que se transforma, ou um aborto espontâneo, ou uma bebê com refluxo, ou um marido que às vezes fica com comida presa na barba. Jamais teria escolhido essas partes banais ou dolorosas. Mesmo assim, são pedacinhos de uma realidade mais linda do que qualquer fantasia, do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Apesar de eu não chegar a esta conclusão com um conjunto mágico de respostas, essas conversas mudaram minha vida de 2 maneiras importantes. Em primeiro lugar, elas expandiram minha compreensão do amor para uma coisa imensa, sem fronteiras. Vi que o amor estava no instante em que Lucy Calamity soprava um beijo para se lembrar do marido, na conexão de Aisha Malik com a sua fé, e no itinerário de aniversário de Candice Carter-Williams que sua amiga planeja todo ano. Estava no espaço que Diana Evans cria para escrever, e nas lembranças que Greg Wise continua compartilhando sobre a irmã. Estava nos recados de post-it de Rosanne Gay, nos poemas de Len Cissay, na reação de Rita Avrilesky quando seu marido reclamava de dor nas costas. Colocar essas conversas lado a lado me mostrou que o amor está em todo lugar, de muitas maneiras, formatos e modalidades distintos. Esse sentimento agora me impressiona mais do que nunca. Sua potência e sua escala, sua individualidade e sua universalidade. Em segundo lugar, porém, saio desse processo com uma determinação renovada para prestar atenção. Existe tanta coisa para nos distrair de quem amamos. Há as coisas práticas, organização da vida, trabalho, celulares, e as emocionais, a incerteza do desejo, a intensidade do medo. Todos os dias precisamos travar pequenas batalhas para reparar no amor que está bem ali na nossa frente. Isso me leva a pensar que uma das coisas mais importantes no amor é a memória. Precisamos nos lembrar de continuar sempre com os pequenos atos que dizem "estou aqui", enviar o cartão de aniversário por correio, olhar nos olhos de alguém, ligar, beijar, abraçar, fazer perguntas e dizer "eu te amo", e não de um jeito leviano. E nos lembrar também das coisas grandiosas, dizer a verdade, aceitar a impermanência, manter a individualidade, enxergar além do nosso umbigo. Compreender que, embora os defeitos dos outros sejam irritantes, os nossos também são, e estar sempre nos policiando. Com isso quero dizer acessar uma autoconsciência que nos permita nos distanciar de um erro enquanto o cometemos.
como, por exemplo, explicar por que estamos irritados antes de nos aprofundar numa briga. Ou reconhecer que estamos distraídos quando alguém estiver tentando nos contar algo importante, e então escolher escutar. Algumas pessoas são boas em lembrar, o resto precisa de uma ajudinha. Como Sarah Paula me apontou, quem faz um bom trabalho em se manter presente desenvolve algumas estratégias, reza, medita, escreve, corre, e encontra jeitos discretos, mas significativos, de sentir gratidão. E espero que essas conversas façam isto também. Sejam lembretes pequenos, mas preciosos, para prestar atenção na vida que estamos vivendo. Ao perguntar para as pessoas como se ama, estive o tempo todo descobrindo como viver. Meu objetivo hoje não é me proteger de futuros problemas no amor. Na verdade, tomara que quando eu estiver nas últimas semanas de vida possa olhar para trás e saber que reconheci o amor quando senti, como o amor de pai e mãe. Era como o calor do sol na nossa pele, ou como estar casada era como cantar duas notas diferentes da mesma canção. Espero lembrar que o amor não é algo restrito. Ele faz com que nos importemos, com que nos conectemos uns aos outros e ao mundo. Ele é uma busca, uma promessa, um lar. É a força que criamos para alcançar os outros, com xícaras de chá e carinho, com bom humor e pedidos de desculpa, e é um mundo que criamos com outra pessoa, uma verdade de cada vez. Acima de tudo, espero ter notado e estado presente no amor contido nos momentos comuns, a doçura do sorriso de Johnny assim que acorda, a bobagem da família reunida rindo dos puns uns dos outros num feriado, o reconforto proporcionado pela gentileza de um desconhecido, o mistério de um céu noturno límpido, a espontaneidade de um e-mail de Dan com apenas uma citação, tenha um amor que olhe para você como se fosse um biscoito de champanhe, ou a paz profunda do abraço de uma amiga no parque numa manhã ensolarada de outono. Tomara que no meu último dia na Terra eu possa olhar para trás e pensar, o amor é surpreendente, a vida é surpreendente. Que alegria ter não só conhecido o amor, mas também reconhecido como era importante prestar atenção nele. Agradecimentos. Assim como a vida é feita de muitas histórias de amor diferentes, este livro foi construído graças à gentileza de várias pessoas. Preciso começar agradecendo a todos os meus entrevistados. A generosidade, franqueza e sensibilidade de vocês não só tornaram este livro possível como fizeram do ato de escrevê-lo uma alegria. A todos vocês, minha imensa gratidão. Sou grata também a Caroline Jones, que diligentemente transcreveu a maioria das entrevistas. Seus e-mails entusiasmados me fizeram companhia durante os períodos mais solitários do processo de escrita. E a incrivelmente talentosa Anna Morrison, que assina o design da linda capa da versão original. Admiro muito seu trabalho e fico felicíssima por você ser parte integrante deste Vamos Falar de Amor. Tenho uma dívida com todos da Pinguim, obrigada por acreditarem neste livro e por me darem o espaço e o tempo necessários para escrevê-lo. Um obrigada especial a Isabel Wall, minha editora e outra apaixonada pelo amor. Seu entusiasmo e sua gentileza transformaram um processo aterrorizante em algo prazeroso. Obrigada por se importar tanto com o livro e por melhorá-lo. Obrigada a todas as pessoas que me ajudaram, talvez sem saber, a Jenny Yag, cujas palavras me fizeram sentir menos sozinha nos momentos de tristeza, a Pandora Sikes e Dolly Alderton, por defenderem meu trabalho nos primeiros episódios do podcast The High Low, a Rita Avrileski, por aceitar ser a primeira convidada da minha newsletter, e a Lucy Henderson, por me dizer num feriado para escrever este livro. Tenho uma dívida enorme com minha chefe e amiga Sarah Tomczak, que editava meus textos anos atrás, quando eu vivia me esforçando além da conta. Aprendi muito sobre o amor vendo você criar Cocô e Sylvie com tanta graça e otimismo. Obrigada por sempre incentivar minha escrita e por me mostrar que maternidade e propósito podem coexistir. Muitas amigas me ensinaram sobre o amor bem antes de eu começar a entrevistar pessoas sobre o tema. Minha profunda gratidão a Caroline Ster, Roxane Robinson, Jennifer Livingston, Jessica Russell Flint, Louise Valer, Ruth Lewis, Lois Ketlevel, Kate Taylor, Cristina Henderson e Kate Takla. Um obrigada especial extra a Marisa Batti,
por ter me dito que eu era capaz de escrever este livro toda vez que eu tive medo de não ser. E a Lucy Lee, por seu cérebro brilhante e suas sugestões inteligentes. Todas vocês são preciosas para mim. Amo vocês demais. Obrigada, Johnny, por existir. Se você um dia ler este livro, eu te amo. Obrigada à minha família, minha mãe Nick e meu pai Chris, cuja história de amor foi a primeira que testemunhei. Eu costumava xingar os dois por definirem padrões absurdamente elevados em matéria de relacionamento, mas hoje vejo que me ensinaram a não me contentar com pouco. Obrigada por criarem um lar sempre cheio de amor. Ser filha de vocês é incrível. Meu irmão Oliver foi meu primeiro leitor e companheiro. Ols, obrigada pelos comentários perspicazes e por me incentivar a ser mais objetiva. Você sempre teve razão. Obrigada também por me ensinar sobre o amor desde o início e por me lembrar que esse é um item essencial no dia a dia. Mal posso esperar para dançarmos juntos ao som de Bruce Springsteen por todos os próximos anos que nos restarem neste mundo. Carrie Plitt é tudo que eu poderia querer numa gente, inteligente, carismática, durona, sensata e sempre divertida de se conversar. Carrie, não é coincidência eu só ter começado a trabalhar direito neste livro depois de nos conhecermos. Ele não existiria sem você. Obrigada por ser a pessoa que eu sempre quis impressionar. Obrigada meu marido, Dan, que tão generosamente me deu liberdade para contar neste livro algumas das nossas histórias. Amar você me ensinou a viver com intensidade e coragem. Obrigada por sempre apoiar os meus sonhos. Amo você de todas as formas, sempre. E, por fim, obrigada aos assinantes da minha newsletter Conversations on Love, em especial aqueles que me disseram que queriam que este livro existisse. Toda vez que eu empacava ou duvidava de mim mesma, eu relia seus e-mails. O que disseram? Me lembrou porque eu queria escrever. Neles encontrei amor. Sobre a autora. Natasha Lum é autora, jornalista e uma das diretoras da revista Red. Em 2017, criou a popular newsletter Conversations on Love, que inspirou seu livro de estreia, Vamos Falar de Amor. Atualmente, vive em Londres.